Olá, estamos aqui com mais um episódio começando do Caminho Giodé, sabedoria ancestral para questões do cotidiano. Como sempre, discutindo nossos temas, os nossos assuntos, falando sobre sociedade, sobre temas variados. E hoje é um desses dias. Hoje a gente vai discutir aqui no nosso podcast questões sobre direitos humanos, sobre arte, sobre educação. E para isso eu vou ler aqui o currículo da nossa convidada, a quem eu já agradeço imensamente aqui pela disponibilidade, pelo tempo em vir conversar com a gente, que é a Hannah Linhares. Me permitam aqui ler um pouquinho do currículo dela. Ela é doutoranda em Direitos Humanos e Sociedades Contemporâneas pelo Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, lá em Portugal. Ela é mestra em Direitos Humanos e bacharela em Direito pela Universidade Tiradentes, aqui de Aracaju. E, além disso, ela é, como ela mesma se intitula, caminhante, navegadora de si, bordadeira e filha de duas das pessoas mais incríveis e sensacionais que eu conheço e que eu admiro muito, que é Ronaldo e Conceição. Hannah Linhares, muito obrigado. Seja bem-vinda aqui para o nosso podcast. Obrigada, o prazer é todo meu. Eu queria começar agradecendo também o convite. É sempre uma honra. Tenho acompanhado aí nas redes sociais e estava comentando com você antes que quando eu vi os convidados que vieram antes de mim também, fiquei mais honrada ainda em estar aqui ocupando esse espaço. Esse espaço que é nosso, de todos nós aqui. Eu gosto sempre de começar pedindo que as pessoas façam uma apresentação de si. E a gente está aqui hoje para discutir direitos humanos, né? Que é um assunto que é muito caro quando a gente fala, por exemplo, das culturas e matrizes africanas, as religiões, enfim. Quando a gente fala de Brasil, né? Sim. Então, como é que surge, como é que nasce o seu interesse por direitos humanos? Olha, eu acho que esse interesse ele surge muito cedo na minha trajetória acadêmica, vamos dizer assim, né? Mas na vida também, né? Como eu coloquei na minha apresentação, os meus pais me ensinaram muito, né? Que vieram antes de mim, me ensinam muito até hoje, né? Ali aquela questão da minha base familiar também me ensina muito sobre isso e sobre a humanidade das pessoas também. E acho que os direitos humanos, ele me encanta ali na trajetória inicial da faculdade. Veio, na verdade, de um descontentamento no direito como um todo, né? Na busca por entender aquilo que algumas vezes não faziam sentido. A gente estudava muito a lei, a letra da lei, as colocações, enfim, as orientações legislativas e tudo aquilo. E para mim faltava alguma coisa, né, para fazer o link. Eu sempre fui uma pessoa que aprende buscando o sentido. Então, enquanto não fazer sentido para mim, fica faltando alguma coisa. E quando eu conheci, né, os direitos humanos e as possibilidades que os direitos humanos trazem de reflexão, aquilo começou a fazer sentido para mim. E aí eu enxerguei que poderia trilhar um caminho que fizesse sentido para mim também, né, dentro da universidade, dentro da faculdade de Direito. E foi onde eu descobri também a pesquisa, né? Eu sempre fui uma pessoa muito curiosa. Então, eu encontrei um jeito de unir o útil ao agradável aí, que é através da pesquisa. E fui pesquisar direitos humanos por isso, porque é o que a gente vivencia, eu acho, né? O que a gente vivencia todos os dias. É o que é mais cotidiano, é o que é mais próximo da humanidade, né? Então, acho que surgiu um pouquinho daí. A gente vive num país, a gente está num podcast aqui que ele é muito centrado, ele não fala somente sobre isso, mas ele é muito centrado nas questões das comunidades de terreiro, das populações que são do candomblé, da umbanda, do jaré, das várias religiões que a gente tem de matrizes africanas, e que é um país em que essa população, especificamente, ela é muito alvo de agressões, ela é muito alvo de violências, de exclusões. Isso também está no campo ali das discussões dos direitos humanos, né? Com certeza, com certeza. Até porque isso é um ponto interessante que eu gosto muito de falar e de trocar ideia, porque é justamente o que tange essa questão da humanidade. E a gente, principalmente na ciência mesmo, veio trazendo aí uma concepção de ser humano que acaba por oferecer uma valoração maior à racionalidade, né? E aí a gente esquece de outras questões e outras dimensões humanas. A espiritualidade é uma das mais importantes, né? E a gente está exercendo a nossa humanidade também quando a gente se apropria das nossas questões espirituais e religiosas. Então, essa questão de lidar com essas violações, a exemplo da intolerância religiosa e no caso dos povos de terreiro, do racismo religioso, né, que é uma outra estrutura que está ali dentro do nosso cotidiano, dentro do nosso país, né, que faz parte da formação estrutural do nosso país aí,
Isso é vivenciar direitos humanos, isso é vivenciar também violações de direitos humanos, né? Então, eu acredito que a apropriação dessa dimensão humana que está ali na espiritualidade, na religiosidade, ainda mais para os povos de terreiro, significa muito e é também uma assertividade que está fazendo um resgate dessa humanidade e está trazendo, portanto, discussões e reflexões acerca dos direitos humanos. Então, quando a gente fala de intolerância religiosa, de racismo religioso, quando a gente se apropria dessa narrativa, né, a gente traz a ancestralidade, como o podcast traz tão bem, para falar de assuntos cotidianos, a gente está trazendo, né, reivindicando também esse espaço. Entendo. Você traz aí esses dois termos, né? Racismo religioso, intolerância religiosa. Esse é um assunto que, obviamente, já foi discutido em alguns outros momentos, em alguns outros episódios aqui do podcast, mas eu acho que é importante a gente frisar e explicar mesmo por que é diferente falar de intolerância religiosa e por que é diferente falar de racismo religioso do ponto de vista do direito mesmo. Eu acho que é uma questão, e a linguagem nesse caso importa muito, né? Faz diferença como a gente nomeia, porque eu acho que o que tem nome é para ser nomeado. E faz parte dessa reivindicação que a gente estava falando antes. Então, assim, existe a intolerância religiosa e ela abrange a intolerância contra as religiões, né? E aí a gente tem, historicamente, muitos episódios de intolerância religiosa nas mais variadas religiões, né? Nas mais variadas expressões espirituais, por exemplo. O que acontece, e eu acho que no caso, né, falando de Brasil, deixa de ser suficiente falar em intolerância religiosa em relação aos povos de terreiro. Porque aí entra uma outra componente, que é essa questão do racismo, que é estrutural na nossa sociedade. Então, passa a ser insuficiente para eu tratar dessas questões, especificamente, né, dos povos de terreiro, passa a ser insuficiente eu falar em intolerância religiosa como um todo, porque entra uma componente que é específica, que é o racismo. Então, por isso que é diferente, né, tratar de intolerância religiosa, mas o racismo religioso ele está aí fazendo a reivindicação dessa matriz formadora do nosso país, né, da nossa estrutura. Então, ele está trazendo uma especificidade. Quando a gente fala de direito também, né, e fazer essa reflexão frente às legislações, né, frente à lei, isso é importante, porque eu estou fazendo uma anotação maior, né, eu estou trazendo uma especificidade para esse assunto. Então, por isso que é diferente tratar de intolerância religiosa e de racismo religioso. Uma coisa tão óbvio, interligados, né, um abrange o outro, mas se eu estou falando de racismo religioso, estou falando de uma coisa mais específica, eu estou dando o nome ao que precisa ser nomeado. Do ponto de vista jurídico, como é que você classificaria o Brasil hoje em termos de direitos humanos no geral? Como é que esse tema tem sido observado e tratado pelo Estado brasileiro e pelo Poder Judiciário, pelo sistema jurídico nacional, e o racismo religioso também? Eu acho que assim, é um tema que precisa ser mais trazido, precisa ser mais abordado, né? E grande parte da reivindicação de trazer isso como pauta, né, enquanto agenda do governo brasileiro, do Brasil enquanto país, grande parte da reivindicação vem dos próprios povos de terreiro, né? E muito disso vem também através da arte, né? É uma forma também de fazer essa reivindicação. A gente passou, enquanto Brasil, por um processo que eu acho que foi muito penoso. Na verdade, a gente vinha passando, mas a gente conseguiu ver e enxergar de forma mais clara as consequências desse processo nos últimos anos, né? Que foi um processo de despolitização, de afastamento da política. Quando, na verdade, a reflexão que eu costumo fazer é de que tudo é político no nosso país, né? Então, comer é um ato político, amar é um ato político no nosso país, né? Ser e estar é um ato político. E você expressar a sua religiosidade é um ato político também, né? Então, frente a, por exemplo, a legislação e a reflexão jurídica disso, tem muito a melhorar por conta também de outros processos, né? Eu costumo pensar sempre que o direito ele não se basta. E o direito ele está na sociedade porque por estar na sociedade, ele está ali sempre precisando de outras reflexões e de outras contribuições para que ele seja efetivo, para que ele consiga ser eficaz, para que ele consiga se tornar, de fato, um diálogo entre a sociedade, né, e o próprio Estado. Então, acho que a gente está passando por um processo de se fazer presente e de se apresentar essas pautas que vêm funcionando ou vêm dando passos aí, né, não sei classificar se pequenos ou se grandes, mas são passos. Então, acho que a gente está fazendo o caminho.
mas esse caminho é muito lento e muito penoso também, né? Porque ele vem carregado de muitas violências por muito tempo. São 500 anos de história. 500 anos de história e que a gente tem muito mais histórias de violência para falar e para contar do que conquistas propriamente ditas. Então, acho que essas conquistas estão vindo muito devido a essa insistência, essa resistência de se pautar isso como agenda dentro da nossa reflexão de direitos humanos. Mas eu acho que a forma de pensar é que precisa ser mudada, né? Precisa ser transformada. Enquanto a forma de pensar, o que a gente enxerga como direito e essas reflexões jurídicas, por exemplo, não for transformada, eu acho que é muito mais difícil e cada passo que a gente dá, a gente encontra um entrave muito difícil também. O direito, você bem coloca aqui, ele, tomando aqui a licença de tentar falar alguma coisa sobre direito que não é o meu campo... ele é uma área, como você bem colocou, que ele está sempre se relacionando e deve estar, porque nasce da sociedade, se relacionando com outras áreas, né? Com outros... Como a educação entra nessa equação aqui? Como o processo educacional, formal, informal, enfim, ele pode ajudar discutindo os direitos humanos? Porque sua pesquisa, e a gente já vai falar sobre ela fala sobre educação também, né? Fala um pouquinho sobre educação, sim, e eu acho que a educação está em todos os processos, e deve estar. E há uma razão para se estar, né, colocado dessa forma. Como você falou, seja ela formal ou informal, a discussão sobre direitos humanos, ela tem que vir no processo educativo, como eu falei. É aí e através desse processo educacional, formal e informal, os dois juntos, né, é que a gente vai conseguir fazer ou atingir, ou pelo menos colocar, né, buscar essa transformação que eu falei na forma de pensar, né. Então, por exemplo, se eu consigo... entender ou discutir nas escolas questões de direitos humanos, apresentar essas pautas que a gente trouxe como exemplo aqui, enquanto pautas de direitos humanos, essa conceitualização ela vai se tornar mais fácil. Quando eu entendo, né, que isso, o meu cotidiano é político, quando eu entendo que tudo que eu faço, né, o meu ser estar no mundo, enquanto ser político também, está dentro da minha ação e da minha reação, enfim, da minha vida enquanto detentor de direitos humanos, enquanto ser humano também, essa reflexão mais à frente, ela tem o poder maior de fazer essas transformações, né? Então, o processo educacional, ele precisa estar dentro, contido, né, na busca por essa transformação, na forma de pensar. Entendi. A educação certamente tem um papel enorme nesse processo, né? Exato. Falando sobre pesquisa, você atualmente está desenvolvendo um doutoramento, né, na Universidade de Coimbra em estudos sociais, em sociedades contemporâneas, em direitos humanos nesse contexto. O que é a sua pesquisa? A minha pesquisa ela vem falar sobre direitos humanos e arte, né? Muito inspirada aí na corrente do direito achado na rua, mas não só. Eu vou buscar o direito achado na arte. E, na verdade, é justamente fazer isso que a gente tem conversado. É buscar uma outra concepção de direitos humanos, uma concepção que se aproxime da vida cotidiana, daquilo que é vivenciado na rua, daquilo que é vivenciado por todas as pessoas, né, no dia a dia. E a ideia é fazer isso através da arte. Isso porque eu entendo que a arte tem um papel que é muito interessante de ser observado e muito potente também, de buscar essa transformação que a gente vinha falando na forma de pensar. Sim, a arte impacta, né? A arte tem um impacto, a arte sensibiliza, e a arte acessa essas outras dimensões humanas que a gente vinha comentando. Então, eu consigo acessar a minha espiritualidade através da arte, e a gente tem diversos exemplos aí, né, de artistas que trazem essa questão dos povos de terreiro, inclusive da ancestralidade, né, que traz tudo isso e esses conceitos através da arte, que apresentam para as pessoas através da arte. E a gente tem, por exemplo, a arte tem o poder de acessar mobilizar as nossas emoções, né, para que a gente sinta, para que a gente se afete com as coisas, com a vida, com as situações, com o mundo, com os seres humanos. E a ética e a estética, na verdade, sempre estiveram aí, a gente sabe na filosofia, que não é muito minha área, mas assim, a gente sabe que a ética e a estética sempre estiveram relacionadas, né? E a minha busca e o meu interesse de trazer a arte para esse processo dos direitos humanos, ou para essa concepção, vem justamente dessa relação ética e estética, porque a gente consegue, talvez, a partir dessa sensibilização, dessa sensibilidade que vem através da estética, né,
mobilizar uma ética do cuidado, né? Porque aquilo que eu tenho relação, por exemplo, eu nunca pisei numa grama, eu não sei o que é a natureza, por exemplo. Como é que eu vou desenvolver uma sensibilidade em mim para eu cuidar daquilo? Para eu entender qual a importância daquilo na minha vivência, como é que aquilo me afeta, né? Sim. Então, essa mobilização estética, essa mobilização através da arte, ela vai nos trazer também uma possibilidade, uma potência nesse sentido, da gente mobilizar a nossa ética para cuidado, né, com o outro, com a natureza, com seres, enfim, com o ser humano. E daí a gente consegue transformar essa forma de pensar e buscar uma efetivação dos direitos humanos. Acho que é um artigo de 2020, se eu não estou enganado, um artigo seu, em coautoria com outras 2 autoras. E lá no artigo vocês falam que o direito está em crise e a arte é um instrumento para resolvê-la, ou algo muito próximo a isso, se minha memória não está me derrubando aqui agora. Sim. E aí eu pergunto, o quanto dessa afirmação você, 4 anos depois, ainda traz consigo? O que é que ela representa ainda para você? Eu continuo acreditando nisso, né? E acho de fato que o direito está em crise. É uma crise que acompanha a crise, enfim, da modernidade, vamos dizer assim, né? E a arte, ela pode ser um instrumento, de fato, para superar essa crise, no sentido de que o que está ali no centro dessa crise, né, o que a gente discutia nesse artigo, é que o que está no centro dessa crise é justamente essa concepção de colocar o ser humano no centro da forma de pensar, né, que é uma questão da modernidade, né, do penso, logo existo. E esse penso, logo existo trouxe essa concepção de eu sou um ser racional, né? E é isso que me faz humano, que é o que a gente aprende na filosofia no colégio. O que me caracteriza enquanto ser humano é a capacidade de racionalizar as coisas, os processos. E a gente sabe que não é só isso, né? Como a gente vinha falando, essas outras dimensões humanas são importantes, elas dialogam entre si, elas são inseparáveis, né? E quando a gente supervaloriza uma única dimensão, a gente acaba esquecendo todas essas outras possibilidades que estão dentro do ser humano, né? E como eu vinha falando, a arte é um instrumento que pode nos ajudar nesse processo, não só de entender essa crise, de ter consciência dessa crise, mas também de superá-la, né? Nesse sentido, de que quando eu me afeto a partir de um objeto artístico, quando eu me sinto sensibilizado por uma história, quando eu leio Conceição Evaristo, entendo aquela realidade que pode não ser a minha, pode não ser a das outras pessoas que estão lendo, mas eu estou tendo contato através da literatura, né? Quando eu assisto um filme e entro em contato com essa outra realidade, eu me sinto sensibilizada, quando eu me emociono, quando eu passo a pensar sobre uma coisa que eu nunca tinha pensado antes, quando eu passo a entender, né, que aquilo é relacionado com o meu país, que aquilo é relacionado com os problemas cotidianos que eu vivo. Então, seja por um processo de identificação, seja por um processo de sensibilização, né, a gente acaba acessando essas outras dimensões humanas também através da arte. Então, eu acho que ela é, sim, um instrumento que pode nos ajudar a superar essa crise, um instrumento que pode estar inserido nos processos educacionais, que nos ajuda a superar essa crise, né? E um instrumento que faz a gente se sentir afetado, né? E dessa afetação é que pode nascer aí uma transformação da forma de pensar, na forma de ser, né? Na nossa postura, no nosso entendimento ético, como eu estava falando, né? E, então, acho que pouca coisa mudou nesses 4 anos em relação a esse entendimento. Continua ali, né, no cerne do seu pensamento. Exato. Você fala muito sobre arte e literatura, enfim, mais música também, imagino, cinema. E a gente tem visto aqui no Brasil um fortalecimento, eu posso dizer assim, muito por meio de editais, mas também por mobilizações, enfim, financiamentos coletivos, parcerias de grupos de teatro, grupos de audiovisual, que têm ganhado mais espaço e tido mais acesso a públicos, né? Como é que você pensa o papel que essas mídias, a música, a televisão, a própria internet, têm nesse contexto, nessas questões de conscientizar as pessoas em relação aos direitos humanos, de debater temas que são tão sensíveis também? Tem um papel super importante, isso a gente não pode negar, né?
tem um papel importante, tem uma contribuição importante a ser feita, né? O que a gente pode refletir em relação a essas mídias é o uso que a gente dá, né? É a forma que a gente utiliza. Porque se a gente entende a importância, né, dessa mídia, se a gente entende o espaço que elas ocupam na nossa vida em sociedade hoje, né, nas sociedades contemporâneas que a gente vive e encontra, a gente consegue dar um sentido, uma significação para esse processo, né? Então, por exemplo, e também são duas coisas diferentes de se pensar. Uma coisa é a gente pensar na arte em si, né, e fazer uma reflexão a partir disso. A outra coisa é a gente pensar também no que está por trás da produção artística, né? E aí é onde entra, eu acredito, essas mídias, esses espaços, essas colocações que tem muito a contribuir, tem muito a ajudar, mas também precisa de uma pelo menos na parte artística, né, que eu entendo, tem feito aí um processo muito coletivo também, né, de reivindicação desses espaços também, de ocupação dessas mídias, né. Então, é um grande espaço e possibilidade de, por exemplo, divulgar informação, de colocar, né, de dar acesso ao público, de publicizar possibilidades, autores, temas, colocações, como o que a gente está fazendo aqui nesse espaço, por exemplo, né? Mas não é todo espaço, né, que dá esse acesso e que oferece esse acesso. Não é todo espaço que tem um cuidado, por exemplo, com a informação que se é publicizada. Não é toda arte, nem todo tipo de arte que vai servir também para esse propósito de trazer uma reflexão política, de trazer uma reflexão, né, sobre cidadania, de trazer uma reflexão sobre acesso. De discutir identidades, né? De discutir identidades, exato. Porque quando a gente fala também sobre arte e mídia, e muito dessa relação, arte e mídia, a gente tem alguns discursos que são hegemônicos, né? A gente tem algumas linguagens, algumas narrativas que vão se impor. E é um processo natural, não que seja correto, na minha opinião, mas é um processo natural de excluir. Exato. Então, se tem um público de milhões de pessoas que falam e consomem uma linguagem, para que eu vou retratar aquelas identidades? E isso é um processo muito violento, né? Por que não dizer? Muito violento e, assim, geralmente esses discursos que vêm de narrativas que são hegemônicas, eles são mais capilarizados, né, na nossa sociedade. Então, não deixa de ser também um reflexo do que a gente vive no cotidiano. É mais uma prova de que os direitos humanos estão em tudo, né, em todos os lugares. Então, até para a gente pensar o acesso, né, a essas narrativas, existem violações e é um processo violento. Então, se a gente olha para o cinema, a gente encontra essa mesma realidade. Se a gente olha para a música, para a produção musical, também. Se a gente olha para a literatura, também, né? Então, até para falar para reivindicar essas narrativas, né, que foram subalternizadas, que elas não são subalternas, mas foram subalternizadas, inclusive nesse acesso, né, ou nessas possibilidades de produção, a gente encontra violações de direitos humanos também. O próprio acesso à informação, né, também, que é um dos direitos humanos. Exato. Eu falo porque a gente fala muito sobre internet, a gente está aqui, por exemplo, se valendo da internet, né? Mas a gente vive num país que pouco mais da metade das pessoas tem acesso diário à internet e sabem utilizar aquelas informações, né? Esse é mais um desafio quando a gente fala. Exatamente, exatamente. É justamente esse romper essas barreiras de violência que a gente encontra, né? Então, quando você fala também da informação, da comunicação, que aí sou eu que estou me arriscando agora falando uma área que não é minha, mas é a sua. Mas quando a gente fala em informação e comunicação, isso também acontece, né? Então, esses entraves existem para pessoas específicas, para populações específicas, né? E para acessos específicos também. Então, quando você pensa na internet, por exemplo, pensar na nossa sociedade atual e entender que ainda assim, né, todos sabemos o papel da internet e a possibilidade e as várias possibilidades que ela traz, né? Mas ainda assim, pensar que esse acesso é tão limitado num país como o nosso, né, é aí que você entende que a gente está falando de fato de uma violação também. E são violações que é interessante a gente frisar. Eu considero isso, assim, que a gente está falando sobre violações de direitos humanos, está falando sobre direito e que, portanto, não é nada que está muito distante da gente, né? Os direitos humanos, eles tocam também a nossa vida no dia a dia, no pegar um celular e acessar uma rede social, né? Com certeza. Os direitos humanos estão em tudo, né? E assim,
pode parecer que, quando a gente fala em direitos humanos, olha, eu vou falar agora sobre direitos humanos. Existe uma carga de formalidade que vem, né, dentro dessa fala, dessa narrativa, e que é construída também, né, para ser assim. E ela é construída desse descolamento, desse afastamento das pessoas, do cotidiano, daquilo que acontece no dia a dia, daquilo que as pessoas vivenciam, né, na rotina, daquilo que é ordinário, né, assim como a cultura. Então, tá tudo interligado. Isso também, e esse pensar de forma crítica, vamos dizer assim, né, esse refletir sobre direitos humanos, buscando reaproximar, né, a humanidade do ser humano, né, que parece cômico se não fosse trágico, porque a gente fala de direitos humanos, mas a gente precisa buscar reaproximar essa humanidade, né, do ser humano que a gente está discutindo, por exemplo. Um ponto que eu acho que é muito, muito importante aqui pra gente, nesse podcast de uma maneira geral, mas eu acho que em todas as nossas discussões, é essa palavrinha, a identidade, né? Então, como você fazer, por exemplo, um jovem que vive numa comunidade, de repente, quilombola ou ribeirinha, que vive numa periferia urbana sem acesso a instrumentos e a serviços básicos do Estado, como fazer que ele se veja no processo artístico, no processo educacional e se encontre ali para entender que ele é um sujeito de direitos humanos, né? Isso daí é um problema também muito grande a ser resolvido, né? Ou não? Sim. Por isso que tem muitas pessoas associam também os direitos humanos a essa questão de pautas identitárias, né? Porque está no cerne do ser humano, essa questão de identidade. E muito se falou nos últimos tempos de que isso era uma coisa minimizável, ou que isso não era importante, ou que era o tal do mimimi aí, né, que muitas pessoas falam. Mas isso está no cerne de todas as discussões, porque quanto você se entende, né, a forma como você se enxerga, a forma como você é e está no mundo, ela diz sobre aquilo que você compreende também. Consequentemente, vai lhe dizer também sobre aquilo que você tem acesso, aquilo que você não tem. Vai lhe dizer também sobre aquilo que você tem consciência dentro dos processos e participação na vida, né? E vai dizer também aqueles que não têm, né? Sim. Isso na colocação na nossa prática cotidiana vivenciada, né? Então, como é que a gente faz esse jovem, por exemplo, se enxergar dentro desse processo? Até porque esse jovem, ele é artista também. Ele é produtor de um tipo de arte. Ele é consumidor de um tipo de arte. Pode ser não a arte que a gente está acostumado a ver nesse sistema, né? Não o processo artístico que a gente está acostumado a ver ou ter acesso dessas narrativas hegemônicas que a gente vinha discutindo antes. Mas existe ali um processo artístico, existe também, né, uma compreensão do que seja arte, existe também cultura, existe reflexões sobre esses processos artísticos também. Existem, que é isso que é tão interessante de se pensar, existe uma outra narrativa que talvez a gente não conheça. E Sim. Aí, por isso é que a gente não enxerga, né? Ou subalterniza, né? Ou desestimula, enfim. E como não vê, não consome, nem sabe às vezes que todos esses pontos existem, né? Eu estava conversando com uma pesquisadora também que está nesse nosso conjunto de tópicos, que é a Valéria Freire, você sim, conhece sim. muito bem, e ela me trouxe uma indagação importante, assim, que eu não tinha pensado sobre isso. Ela falava comigo assim, existem já algumas leis que são importantes para trazer as discussões, por exemplo, das matrizes africanas, das culturas indígenas para a escola. E ela falou especificamente da lei, que agora não está vindo qual o número da lei, então vou cometer essa falha aqui de não citar. E a lei, ela explicava isso. A lei já obriga, a lei já fala que a gente precisa discutir a cultura, Sim. as culturas africanas na escola. Sim. Ok, tá lá, mas como que essa discussão está sendo feita? Exato. Está sendo feita ou não? Por quê? Então, são muitos... É mais um elemento que complica uma discussão que já é complicada na nossa Exato. História, né? É mais um entrave, né, dentro dessa complexidade, que é pensar isso. E isso acontece com todos os direitos humanos de uma forma geral, né? Você fala essa questão das escolas, dessa discussão, de fato, isso já é lei. Mas, desde que ela foi criada e colocada, né, assim... quanto é que a gente evoluiu, de fato, nessa discussão, né? Foi através disso, foi por conta disso, então falta um pouco de acompanhamento também, nesse sentido, mas é justamente isso que você falou. Não é porque existe uma lei que a gente pode pensar ou necessariamente igualar a uma efetivação, porque é preciso entender de que forma ela está sendo aplicada,
se está sendo aplicada por quem, né? Qual é a maneira que isso está sendo publicizado nas escolas, qual é a reflexão que está sendo trazido, ou se estão cumprindo tabela. Estão colocando lá um assunto, tá lá, vai sair lá na sua ementazinha, a aula do dia tal vai ter aqui esse assunto aqui, porque a lei está cumprindo, portanto. Mas essa reflexão ela é muito mais complexa, ela é muito mais profunda. Então, de que forma isso está sendo feito? Isso acontece com os direitos humanos de uma maneira geral, né? Então, a gente tem legislações que são muito boas, né? Tem tratados, tem acordos que são importantíssimos, que surgiram para pensar a dignidade humana, né? Mas surgiram dentro de uma narrativa, surgiram dentro de uma concepção específica do que é direito, né? E que surgiram também a partir de uma narrativa que se torna hegemônica, de uma certa forma. E que vem atender provocações, mas que não necessariamente são feitas pelas pessoas que são alcançadas por essas leis, né? Exatamente. Vem atendendo provocações específicas do contexto histórico, né, e social da época. Isso, quando a gente fala da criação, né, de direitos humanos, enfim. Mas nem todas as pessoas e nem todas as comunidades, nem toda a sociedade foi ouvida nesse processo, né? Ou seja, nem todas as vozes estão ali representadas. Então, é um processo contínuo, né? Os direitos humanos são uma construção que vem a partir das lutas sociais, que vem a partir das reivindicações, vem a partir das problematizações e se não tiver quem paute, quem coloque isso como um problema, né? Essa provocação fica em falta. Então, se é um processo, ele precisa continuar sendo construído. Então, não é que não existam leis suficientes, né? Mas a gente precisa pensar na efetivação, né? As pessoas continuam sofrendo violências o dia inteiro, todos os dias? Sim. Então, o que é que está faltando entre essa conversa, né? Esse diálogo? E esse entendimento, essa forma de entender, talvez, que é isso que eu falo na minha pesquisa, né? Talvez essa forma de entender o que é direito é que precise ser transformada, ou ser acrescentada por algum outro elemento, que é onde eu trago a arte, ou ser acrescentada por uma outra provocação, né? Que venha da sociedade, que venha do cotidiano, que venha dessa matéria ordinária que a gente vive no dia a dia. Você fala em pesquisa, agora eu vou perguntar à pesquisadora Hannah. Um pouquinho da sua trajetória. Como é que é tratado esses assuntos? Falar sobre direitos humanos, falar sobre arte, sobre Brasil, em Portugal? É interessante. Assim, o que me fez chegar em Portugal foi o centro que eu estou associada hoje, né? Que é um centro interdisciplinar, Centro de Estudos Sociais, e é interdisciplinar. E o que me atraiu nesse centro foi justamente a interdisciplinaridade, né? Porque, como eu já falei aqui algumas vezes, o direito ele não se basta. Então, por mais que eu queira refletir sobre ele, a partir dele, mas ele é o primeiro passo, é o ponto de saída, talvez seja o ponto de chegada, eu não sei ainda, mas não se basta. Então, essa interdisciplinaridade, né, colocada nesse centro de estudos foi o que me atraiu. E vivenciar, né, essas realidades diferentes no Brasil e em Portugal é interessante. E acaba contribuindo, primeiramente, para mim enquanto pessoa, né? Qual é o meu ser estar aqui e qual é o meu ser estar em Portugal, num país como Portugal, sendo imigrante, né? Então, isso me acrescenta muito também enquanto pessoa e, consequentemente, me acrescenta muito também enquanto pesquisadora, né? A vivenciar essas realidades. É interessante construir esse processo do que a gente está pautando aqui, do que eles estão pautando lá, aonde é que essa conversa se encontra, se tem um encontro, às vezes não tem, né? Porque as realidades são muito distintas. Sim. E então tem sido interessante, mas o que me atraiu para o centro de estudos que eu estou associada hoje foi a questão do pesquisar interdisciplinar, essencialmente interdisciplinar. Então, no programa que eu estou hoje, todas as pesquisas são interdisciplinares. E essa discussão faz toda a diferença na sala de aula, né? Enquanto estudante, né? Quando eu estava ali nas matérias e fazendo as discussões e lendo os artigos e consultando autores, claro que a minha trajetória, ela traz também outras provocações nesse sentido, outras perguntas, outros questionamentos. Por isso que eu vou trabalhar especificamente com o Olodum. Então, meu trabalho de campo, ele é no Brasil, né? Então, esse movimento de ir e voltar, ele tem me acrescentado bastante e acho que enquanto pesquisadora também. Por que o Olodum? Porque eu estou trazendo, e como a gente estava falando antes, eu gosto de ficar animada com esse tema. É bom.
não é todo tipo de arte que vai servir para esse propósito, né? Justamente porque a gente tem outros questionamentos enquanto sistema, enquanto narrativa que é contada, que é publicizada, enfim. Então, eu vou trabalhar com um tipo de arte que eu estou chamando de insurgente, que é insurgente porque ela não é resiliente frente às questões que são colocadas. E eu enxergo no Olodum uma potência muito grande nesse sentido, né? Primeiro porque é um bloco afro-carnavalesco, né? Já está ali dentro, sendo uma insurgência frente ao processo do Carnaval de Salvador, né? Historicamente, Historicamente, exato. E, além disso, todo o processo construtivo da Escola Olodum, que eu tive o prazer enorme de entrar em contato, me encantou muito, justamente por chamar a atenção por essa insurgência. Então, aquele trabalho que é feito ali na escola, ele é um trabalho que vem de uma arte e educação, né? Então, tem um elemento artístico, que é a percussão, o ensino da música, do tambor, enfim. Mas tem também uma resistência, uma insurgência no tipo de arte que é produzido ali para aquela comunidade, né? Tem uma consequência para aquela comunidade, tem uma construção sócio-histórica importante naquele lugar, né? Então, por isso que eu vou trabalhar agora com o Olodum. Estou muito feliz com isso. Vai começar agora esse trabalho? Vou começar agora. De campo. Vou começar o campo agora e a pesquisa se intitula dessa forma, né? Direito achado na arte por outros mapas de imaginação jurídica nos tambores do Olodum. Que é isso que eu vou buscar. Bonito. Certamente vai ser muito interessante também. Eu espero que sim. Estou animada. Aí a gente faz o caminho inverso novamente, a gente volta para Portugal. Você está num centro que é interdisciplinar, então eu imagino que essas questões, elas todas ali perpassem, inclusive por outras experiências de outros países, enfim. Mas, fora o seu centro, como é que a ciência, de uma forma geral, ela pensa esses conteúdos, ela pensa essas mudanças, vamos dizer assim, de trajetórias até, enfim, sei lá, teóricas, epistemológicas. Eu falo porque eu tenho percebido cada vez mais a ciência buscando esses saberes ancestrais, a ciência considerando um modo de pensar e de construir conhecimento que seja diferente daquele europeu, do penso, logo existo, né? Sim. Como é que tem sido essa aceitação? Porque a minha vivência talvez tenha sido um pouco diferente do que a sua nesse sentido. Talvez não, certamente foi. Olha, eu não tive muitos problemas com a questão da aceitação. As dificuldades que eu encontro, assim, os entraves, são muito mais no sentido de justamente buscar um arcabouço teórico que venha muito mais daqui, né? Mais perto da gente, dessa reflexão. Porque se eu estou falando, por exemplo, do Olodum, eu estou falando de raça, eu estou falando, né, de conceitos, eu estou falando de questões que são muito próximas do contexto brasileiro. Não que não sejam próximas também do contexto português ou europeu, né? Vamos dizer assim, da União Europeia como um todo. Mas é completamente diferente em termos de construção histórica. Sim. Então, mas eu percebo também que essa questão da aceitação, de falar sobre isso, eu não tive grandes dificuldades nesse sentido. Talvez a questão do centro tenha me permitido isso, ou tenha me blindado dessa experiência da não aceitação nesse sentido. Porque quando você pauta uma questão interdisciplinar, você está falando de estudos sociais, né? Enfim, eu não tenho como não mesclar essas matérias, essas disciplinas, essas referências, né? Então, é um estudo essencialmente multirreferencial. E acredito que a experiência do centro tenha me blindado um pouco disso. Então, não tive também muitas trajetórias, muitas conversas com os outros países europeus, por exemplo, em termos de participação em eventos, nem nada do tipo, que tenham me trazido essa experiência de talvez estranheza com esse assunto ou com esse tema, né? Sim. Muitas coisas eles não conhecem, muitos conceitos eles também não conhecem, né? Então, a dificuldade, eu acho que é justamente buscar um arcabouço teórico que é muito mais próximo daqui, que é produzido aqui, né? Que é pensado a partir dessa realidade brasileira, desse contexto, e apresentar lá, né? E possibilitar que esse conhecimento também seja
não só divulgado, mas também validado, né? Também colocado, pautado e trazido enquanto ciência. Você, politicamente falando, você considera que a sua pesquisa e de várias outras brasileiras que estão nesse movimento é um avanço para a nossa ciência aqui, no sentido de ser futuramente, de repente, assim, esse arcabouço que a gente não tem hoje? Eu acho que a gente como pesquisador, a gente sempre... Acho que a nossa intenção é essa, né? É trazer uma contribuição de fato social. Então, eu acredito que politicamente, essa forma de pensar, ou talvez a consciência, pelo menos, da possibilidade de outras concepções de direito, da possibilidade de outras aberturas, né, de outras construções, é uma contribuição que eu gostaria de deixar, né? Não sei se isso vai acontecer em termos, enfim, se isso vai conseguir vencer as barreiras politicamente falando, né? Se isso vai conseguir vencer os entraves, né, dessa forma de pensar que já é hegemônica, que já está colocada. Mas eu acho que a gente, enquanto pesquisador, a gente sempre pensa ou faz, né, o trabalho aí, buscando trazer uma contribuição que seja significativa, né? E que, evidentemente, é uma lacuna que a gente tem aqui, né? Sim, sim. Eu já falei sobre isso aqui em alguns outros momentos, mas é uma vivência muito minha também. Porque, além do meu trabalho com a comunicação, além do meu trabalho enquanto professor, eu também faço pesquisas e eu tenho direcionado a minha pesquisa pouca coisa. Pouquinho. Eu também tenho direcionado essas minhas experiências em pesquisa para discutir as questões de povos de terreiro especificamente. E é uma dificuldade tremenda de encontrar literatura brasileira Sim. que fale sobre isso. E que, mais ainda, seja uma literatura brasileira de pessoas de terreiro falando sobre terreiros. Sim. Não chega Sim. na academia. É muito prova do que você tem falado aqui. Sim, e é interessante pensar nisso também. Por exemplo, não sei se você concorda, né? Mas por que essa literatura não chega, né? Quais são os entraves? Esse é um entrave que vem da ciência, do pensamento científico, da forma como a gente entende a ciência, da forma como a gente entende o conceito de ciência, né? Então, tudo aquilo que não está nesse círculo que eu defini enquanto ciência, que está fora dela, não é ciência. Então, por isso não chega, né? Então, esse trabalho, e eu acho que aí é que está o pesquisador. O pesquisador, para mim, ele está andando ali naquela linha desse círculo. Ele está dizendo, isso aqui é ciência também. Ele está puxando esses conhecimentos e trazendo para dentro desse círculo. Fazer esse diálogo, eu não diria nem que é essencial, né? Fazer essa ponte entre essa desconstrução e construção ao mesmo tempo, né? Sim. Que ao mesmo tempo que eu estou desconstruindo, talvez, o pensamento de alguém que entenda que aquilo não é ciência, eu estou construindo um pensamento científico sobre aquilo. Exato. Então, eu estou trazendo para esse círculo do mesmo jeito. Para mim, esse é o papel essencial que o pesquisador tem de andar nessa linha, que ela é tênue, ela existe enquanto linha, mas ela não é a única linha possível. Sim. Então, nesse sentido, a gente pode construir outras coisas ou tecer esse tecido de uma forma diferente. E vem dando resultados, né? Ultimamente eu tenho visto muitas teses, até aqui em Sergipe mesmo, que já começam a sair falando sobre terreiros, falando sobre racismo religioso especificamente. Então eu acho que, apesar de ser uma luta, porque é uma luta, aos poucos o quadro vai sendo modificado, né? É sempre isso. O pesquisador tem que ser provocador também, né? Tem que ser provocador e, assim, é isso que a gente busca, né? É justamente fazer esse diálogo. E eu acho que, de fato, esse movimento tem acontecido. Eu tenho amigas incríveis na pesquisa que falam sobre racismo, que falam sobre religiões de matriz africana, que tem trabalhos excelentes, de alta qualidade, assim. Dentro do direito achado na rua, li uma tese também que traz o direito achado na encruzilhada, e aí eu venho com o direito achado na arte, e a gente vai fazendo esse diálogo, construindo essa troca, e aí o que antes não era já passa a ser, né? O que antes não podia já passa a entender como possibilidade, o que antes era potência agora passa a ser realidade. Então, eu acho que esse movimento está acontecendo, ele é essencial, porque ele precisa de incentivo, né? Mas aí a pesquisa como um todo precisa de incentivo também. Tópico necessário, inclusive. Você trouxe aqui hoje algumas vezes o direito achado na rua, correto? Sim. O que é o direito achado na rua? Ela é uma corrente, né, colocada aí por um dos seus grandes expoentes, né, como o professor José Geraldo de Souza Filho. E é uma corrente que justamente pensa, né, uma outra concepção do direito,
que aproxima a esse cotidiano, que aproxima aquilo que é vivenciado e produzido na rua, né? E está ali localizada na Universidade de Brasília, na UNB. E tem grande capilaridade, eu acho, já justamente nesses novos trabalhos que vão surgindo com essa inspiração, ou seja, nem que seja pelo entender ou pelo surgir, pelo nascer da necessidade de se pensar uma outra concepção do direito, né? Uma outra forma de conceituar, né? Através de outros conceitos, né? Sim. Então, uma corrente que pensa o direito associando muito mais nessa aproximação da rua. Pode dizer que... pergunta sua opinião aqui. A academia, ela passa uma imagem, então, muito mais engessada do que o que ela realmente tem sido ultimamente? Eu acho que ela passa essa imagem com certeza. Ela é engessada também em muitos momentos, em muitas localidades, né? Mas, como você falou, eu acho que esse movimento ele vem acontecendo. Então, não é que a academia tenha deixado de ser engessada, mas eu acho que tem gente quebrando gesso. Sabe? Disposto a mudar, né? Disposto a mudar. Porque não é um processo fácil. Mas é isso, eu também não acho que o mérito é da academia em si, porque ela continua sendo um espaço, né? Que além de também há de se fazer uma reflexão sobre o acesso a esse espaço também, Sim. né? Mas... Principalmente aqui no Brasil. Né? Exato, né? Eu acho que é isso. Não é muito mérito da academia, talvez, mas das pessoas que estão entrando na academia, né? E quebrando esse gesso na marra, naturalmente. Acesso à academia, mas acesso à saúde, acesso à educação, acesso a emprego, são temas que têm muito a ver com o racismo aqui no Brasil, né? Com certeza. Então, qual é a análise que você faz dessa construção do racismo enquanto um elemento institucionalizado aqui no nosso Estado e na nossa sociedade? Não dá para pensar o Brasil sem pensar dessa forma, né? Sem pensar o racismo, sem reconhecer o racismo enquanto estruturante. E aí eu estou falando mais do mesmo, porque isso já é colocado, já é pautado, né? Não estou falando sobre a minha opinião sobre, mas a gente não pode pensar o Brasil sem pensar o racismo, né? Sem entender o racismo enquanto questão estruturante do nosso país, né? Se a gente for pensar historicamente falando, a gente tem muito mais tempo de vivência dentro do regime escravocrata, né, do que sem. Então, a gente tem uma construção que precisa ser pensada e entendida e refletida, né, considerando a pauta do racismo. E aí, isso é para tudo, para todas as colocações, para todas as pautas de direitos humanos. Então, pensar acesso à educação passa por essa matriz, né, do racismo estruturalizante do nosso país. Pensar a educação, pensar acesso à ciência, pensar acesso à saúde, pensar acesso ao emprego, pensar o Estado, o ser humano precisa, aqui no Brasil, a gente não pode falar em Brasil e ser ingênuo de não considerar, né, essa força aí que estruturou o nosso país, né? E que a gente está aí tentando reeducar, de uma certa forma, para que isso seja, de fato, reconhecido. Não só reconhecido, mas também transformado, né? Que é o que a gente imagina que seja o que a gente quer atingir enquanto sociedade. Experiências lá como a do Olodum é um caminho, então, para isso, né? Com certeza. Com certeza, né? Se você para ouvir as músicas do Olodum, o papel que o Olodum tem nas suas músicas, por exemplo, trazendo a importância do Egito, essa aproximação com a diáspora africana, esses conceitos que foram tão difundidos e que às vezes a gente até canta, gosta e não sabe o que significa, mas o Olodum, até a estética do bloco, ele traz referências dessa diáspora, né? Então, é um afirmamento, né, daquilo que estrutura o Brasil, mas de uma perspectiva positiva. E como é que você chega até o Olodum? Primeiro, enquanto admiradora, né? E depois, acho que foi
na época ali que a gente tinha um estágio para fazer, um estágio de pesquisa, né? E que a gente utiliza estágio de pesquisa para meio que entender se aquilo que a gente está pensando é aquilo mesmo. Ou se aquilo que a gente está pensando em fazer, de fato, tem força suficiente, né, para uma tese, por exemplo, para um estudo. E há muito eu vinha pensando em utilizar, né, as músicas do Olodum, fazer essa reflexão a partir da arte que o Olodum produz. Então, eu escolhi fazer o estágio de pesquisa lá. Chegando lá, assim, fui surpreendida, né, em um outro lugar, porque eu já esperava que fosse incrível, mas eu fui surpreendida pela quantidade de coisas que eram feitas ali, né? Por exemplo, na escola Olodum, porque o Olodum ele tem uma escola, ele tem também o grupo de teatro, enfim. Sim. Tem outros braços dentro desse componente artístico. E o material, por exemplo, que eles utilizam na escola, pedagógico, é todo construído pelo Olodum. Tem histórias em quadrinhos que falam e contam a Revolução dos Búzios, a Revolta dos Malês, né? Que são citadas nas músicas deles. Então, você não está só ensinando, por exemplo, percussão. Você está ensinando percussão, você está refletindo sobre a letra, você está trazendo aqueles elementos históricos, né? Você está trazendo empreendedorismo negro para aquela comunidade. Então, tem muito mais elementos ali para serem observados e conhecidos do que eu sabia, do que eu tinha conhecimento, né? Então, foi assim que surgiu esse caminho. Mas eu não tinha planejado, né, que fosse assim. Inicialmente, eu estava ali estudando, trabalhar com várias possibilidades ao mesmo tempo. E quando eu encontrei esse, né... O dilema do pesquisador. O dilema do pesquisador, exatamente. E quando eu encontrei essas possibilidades todas, né, de forma tão rica dentro do Olodum, eu escolhi que era ali que eu ia ficar em termos, né, de pesquisa. Você chegou a buscar, eu imagino que sim, mas como é que foi o seu olhar para essas questões sobre arte e direitos humanos aqui no estado de Sergipe? Você chegou a ter contatos, chegou a mergulhar nesse universo aqui no nosso estado? Não de forma muito profunda, confesso que não. Assim, o meu contato aqui foi muito mais como busca de possibilidades também dentro dessas reflexões. E aí eu encontrei alguns contatos, né, e alguns artistas que fazem uma produção incrível aqui no estado também, né? Mas isso eu encontrei depois. Então foi um processo que veio depois, a partir justamente do conhecimento de tantos elementos possíveis, né, que eu conheci ali dentro do Olodum, foi que eu vim conhecer também outros exemplos aqui no estado, né, e que não são poucos. Não são poucos. Não E são perpassa muito por aquilo que a gente conversava um pouco antes. Quando eu disse assim, que não chega na academia, é muito disso, né? A gente, para falar sobre culturas que não são hegemônicas, ou como você falou que são subordinalizadas, não foi esse o termo? Subalternizadas, desculpe. A gente primeiro precisa ir nos exemplos que conseguiram romper. Exato. E geralmente estão fora por motivos mil. Então a gente primeiro tem que ir a um Olodum, tem que ir, de repente, a uma novela da Globo, tem que ir a um exemplo na Europa para entender o que a gente tem aqui, porque a gente não tem escoamento dessa produção, né? Exato. Uma série que está no Netflix, uma coisa que já conseguiu romper que está sendo capilarizada, né? Sim. E que por algum esforço específico também conseguiu romper essa barreira, né? Que é o que a gente consegue chegar. Mas esse trabalho ele ainda está presente justamente por isso, porque eu acho que a contribuição que eu quero trazer enquanto pesquisadora é justamente pescar esses elementos, né, e trazer e dizer isso aqui também existe aqui, né? Assim como esse exemplo aqui rompeu esse entrave, rompeu essa bolha, existem outros aqui que estão fazendo a mesma coisa, ou estão fazendo melhor, ou estão construindo e tendo resultados também em um outro contexto, né? Num contexto, né, mais local, ou regional, ou nacional, enfim. A gente utiliza essas escalas para fazer essa reflexão. Mas a ideia é justamente essa, né? E nesse caminho que a gente acessa, porque é o que chega para a gente... Sim. Né, primeiro, e a partir disso ter como ponto de partida a busca por outros elementos que estejam nesse mesmo caminho, ou em um outro caminho também, né, mas que chegue nessa mesma contribuição, por exemplo. E que a gente também não pode excluir, a gente não pode também virar as costas para o que conseguiu romper essa bolha, que durante muito tempo foi o canal pelo qual a expressão de culturas como as culturas de matrizes africanas
chegam às pessoas, né? Vou pegar o próprio exemplo do Olodum. Sim. A gente vive num país que nesse 2023 viu crescer exponencialmente os números, os dados de violência contra terreiros, por exemplo. Sim. Mas a gente está no Carnaval, a gente está no Spotify, a gente está em várias outras mídias ouvindo músicas que falam sobre orixás. Exato. Que falam sobre entidades, que falam sobre a história da cultura egípcia, por exemplo. Então, tem sim uma contribuição a dar, né? Grandes artistas, por exemplo, do design aqui em Sergipe, que hoje são conhecidos nacionalmente. Sim, e viram caminho para outros, né? Eu acho que a gente tem que estar sempre olhando para tudo, né? Exatamente. E assim, é como você falou, a gente às vezes não para refletir o que aquilo significa, mas tá lá, se tocar eu conheço, né? Mas a gente vivencia esse crescimento, né, dessa violência ao mesmo tempo. E parece contraditório, mas se a gente... E é contraditório, de fato, né? Mas se a gente para buscar de onde vem, né, essa contradição, é muito claro de que as pessoas estão onde lhe interessam, né? Então, quando aquela contribuição, né, aquilo se torna um entretenimento que me interessa, tá tudo certo. Mas se eu for refletir a realidade, né, dos povos de terreiro, se eu for refletir isso aqui, se eu for, enfim, contribuir com isso, não quero. E talvez porque até eu não conheça, né? Ou talvez até porque não me interessa. Ou talvez até porque o que eu conheço é aquilo que está pautado e que serve de entretenimento, então tá tudo bem, né? Então, eu concordo com você que a gente não pode virar as costas para quem conseguiu romper essa barreira, porque tem uma contribuição muito interessante nesse sentido, né? E, ao mesmo tempo, a gente também não vira as costas para aquilo que está sendo produzido e que não rompeu essa barreira ainda. Porque eu acho que a própria construção, né, e reflexão que vem da ciência, ela pode fazer esse papel de uma espécie de mediação, de apresentação também, né, dessas outras concepções e teorias. De provocar também, né? De provocar, exato. Provocar para mudar, principalmente, né? Exato. De trazer uma transformação, né? Então, assim, se eu consigo romper essa barreira dentro da academia, trazendo ou provocando, ou dizendo assim, ó, isso aqui aconteceu, mas isso aqui também está acontecendo, e as pessoas não conhecem por esse motivo, né? Ou isso aqui as pessoas conhecem por esse motivo também, né? Enfim, de contexto histórico, de luta, o que é que passou para chegar nesse reconhecimento. Mas, ao mesmo tempo, tem várias pessoas aí nesse caminho também, buscando esse reconhecimento e buscando romper esses entraves, né? Que é importante também, a gente começou falando sobre ancestralidade. Sim. E a gente está falando desse papel de provocar, essa é a palavra, e de romper, como é que você falou, quebrar o gesso. Sim. Não só da academia, mas do direito, mas da mídia, sim, mas da política partidária até. Mas a gente não pode deixar de olhar para quem já vem fazendo isso há décadas, sim, né? E não pessoas, lideranças, mulheres, homens, enfim, que estão aí nessa batalha, né? Exatamente. E aí, como vocês colocam aqui, você colocou aqui no podcast, né? Saberes ancestrais para problemas cotidianos, né? Para discutir questões cotidianas. Então, esses saberes vieram antes de nós, né? Então, se eu conseguir estar aqui hoje fazendo isso, é porque alguém antes de mim já falou sobre, ou já colocou sobre, ou já trouxe isso como pauta, né? E talvez a gente não conheça, mas isso não quer dizer que essas pessoas não existam, né? Talvez a gente não tenha escutado essa voz, mas isso não quer dizer que essa voz não exista, não esteja lá, né? Então, eu acho que é importante também observar o que tem sido feito, o que já foi feito, né? E, às vezes, isso que já foi feito não vai ser encontrado, por exemplo, na ciência, não vai ser encontrado na academia, mas não significa que não tenha sido feito, que não tenha sido discutido. E que não tenha tido impacto também, E que não, né? tenha tido impacto, exato. Hannah, no campo dos direitos humanos, especificamente falando de direitos humanos é complicado, né? Falando sobre os direitos humanos, no geral, pronto, vamos no inverso. No geral, qual é o seu desejo, eu posso dizer assim, para um futuro, enquanto pesquisadora, mas também enquanto uma profissional do direito? Olha, são vários. Os meus desejos são vários, assim, justamente porque eu entendo que também os problemas são vários, né? E longe de ter, né, enfim, de querer mudar o mundo, mas se conseguir mudar o meu metro quadrado, eu já me dou por satisfeita, né? Ou seja, com a ajuda dos meus, que sempre estiveram e estão, né, aqui.
com a ajuda daqueles que vieram antes e pensando em semear alguma coisa para quem vier depois, né? Então, o meu desejo é que, por exemplo, pensar fora dessa linha, para qualquer pessoa que venha depois de mim, seja um pouco mais fácil. Ou seja, a trajetória seja um pouco mais tranquila, né? Você citou na minha apresentação que eu me considero uma caminhante aí, né? Que esse caminho já esteja, de uma certa forma, tenha uma pegada, né? Esteja aberto de alguma outra forma. Enfim, assim como eu estou seguindo a abertura que já foi feita, né, antes de mim. Então, enquanto, enfim, profissional do direito, pesquisadora, pessoa, eu acho que o meu grande desejo é que a gente consiga ser e estar no mundo de uma maneira digna, um pouco mais confortável. E que essas lutas, de fato, sejam pautadas e sejam ouvidas, né? Então, não é que eu queira parar de lutar ou que a coisa fique mais fácil ou que, enfim, as demandas parem de surgir, porque eu sei que não vão, mas que as pessoas possam viver, existir de uma forma um pouco mais confortável, que as pessoas possam viver e existir construindo a sua identidade, se empoderando da sua identidade, né? Expressando a sua identidade. Que isso é, acho que, uma das coisas mais lindas que o ser humano pode produzir, é trazer essa expressão de si. Então, acho que um dos meus grandes desejos talvez seja esse. Tá no caminho, né? Estamos no caminho. Longo ainda, mas... É longo, mas estamos. Exatamente. Bem, Hanna, eu vou agora lhe agradecer mais uma vez imensamente por esse bate-papo. Esse é um tema que tem aí uma infinidade de percursos a serem percorridos. É um tema que tem muito a ser resolvido ainda aqui no Brasil, mas que experiências como a sua jogam luz, jogam interesse e mexem ali na gente para a gente repensar um pouquinho quem nós somos e como a gente pode contribuir com o nosso mundo. Então eu agradeço imensamente por você estar aqui compartilhando um pouco de sua história, do seu trajeto e do seu pensamento com a gente. Aqui é um espaço que é de todos nós. Sim. Então sinta-se sempre acolhida e portas abertas para a gente trocar sempre nossas ideias aqui. Eu que agradeço muito, assim, agradeço imensamente o convite. Agradeço por você ter encabeçado esse projeto também, né? Que você falou que estou no caminho, mas estamos, né? Porque colocar um projeto como esse, trazer temas como esse, é justamente fazer isso que a gente discutiu aqui. Colocar como pauta, né? Trazer reflexão, trazer luz, fazer pensar, né? Ou sentir pensar também, que é um conceito que eu utilizo. Então, muito obrigada. Estou muito honrada. É sempre um prazer atender a todos os seus convites. E muito obrigada, eu que agradeço. Pois bem, gente. Esse foi mais um episódio aqui do nosso podcast Caminhos de Odé, Sabedoria Ancestral para Questões do Cotidiano. Eu agradeço também a você que assistiu, a você que compartilha, que curte, que comenta nas nossas redes, aqui no Instagram também. Se inscrevam no canal para a gente fazer aqui essa rede cada vez mais forte, cada vez mais participativa e cada vez mais de todos nós. Até o próximo.